Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor, tudo bem? Deus te abençoe aí onde você esteja. Eu sou o Toniel, sou aqui da ICPI na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Sirvo a Deus aqui como o pastor da nossa igreja. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o Evangelho. Muito se fala sobre o que é o Evangelho, né? E a gente vê que por aí tem muitas ideias erradas do que é o Evangelho. A primeira ideia errada que a gente pode ter em mente é que o Evangelho não é uma mensagem onde fala que está tudo bem. Não está tudo bem com a humanidade. O Evangelho não é uma mensagem de faça boas obras, peque menos e você será salvo. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é a gente apresentar um Deus que está bajulando as pessoas. São ideias erradas que as pessoas têm sobre o que é o Evangelho. Para você, o que é o Evangelho? E essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. Porque às vezes a gente fala, o Evangelho para mim é isso, o Evangelho para mim é aquilo, mas isso não é o importante. O importante é o que a Bíblia diz sobre a mensagem do Evangelho. A gente logo vai dizer que o Evangelho é as boas novas. A pergunta que se faz é, por que o Evangelho é uma boa notícia? Por que o Evangelho é umas boas novas de salvação? Se a gente não entender algo antes, a gente nunca vai dar valor nessa boa notícia. Lloyd Jones, um pastor, ele vai falar sobre a ira de Deus. E a ira de Deus é algo que, se a gente não entender, a gente não entende o amor de Deus. Então o Evangelho também tem algo que a gente precisa entender antes de querer entender a boa notícia. Antes de querer entender a boa notícia, nós temos que entender a má notícia. A má notícia está em Romanos 8,7, que o ser humano, em sua natureza, o pendor da carne, é inimiga de Deus. O ser humano sem Jesus, ele é inimigo de Deus. Você sem Jesus é inimigo de Deus. Efésios 2,3 fala que nós antes andávamos conforme as nossas vontades, conforme a carne, conforme aquilo que a gente pensa. E então nós éramos, sabe o quê? Filhos da ira de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. João 3, um texto que fala de um grande amor, também nos fala no versículo 18 que quem não crê já está condenado. O Evangelho é mostrar como o homem está em uma péssima situação sem Jesus. Está condenado, é inimigo de Deus, está sob a ira de Deus. O Evangelho tem uma má notícia, e a má notícia é que o homem sem Jesus, ele não é salvo, ele não tem nada de bom, ele não tem mérito, ele está perdido. Quando nós encontramos Jesus, o que deve vir em nossa mente é saber que sem Ele estamos perdidos. Como Isaías, que chega a ter uma visão onde os anjos cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele fala então, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, estou perdido. O Evangelho é a gente entender que sem Jesus nós somos inimigos de Deus, estamos debaixo da ira de Deus e já estamos condenados. É uma notícia muito dura. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha quão grande é o livramento, para você não perecer, mas se você não crê, você perece. O Evangelho é uma boa notícia para a humanidade que já está condenada. O Evangelho não é uma boa notícia para pessoas que querem ficar ricas. O Evangelho não é uma boa notícia para pessoas que querem se autopromoverem. O Evangelho é uma boa notícia para quem sabe que sem Jesus está condenado. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitos evangelhos que não é o Evangelho de Jesus.
o evangelho da prosperidade, o evangelho da fama, o evangelho que você tem um potencial, que é o evangelho do coach. Nenhum desses evangelhos salva. O que salva é o evangelho que Jesus morreu em nosso lugar, para que não perecêssemos, para a gente deixar de ser inimigo de Deus. Ele assumiu sobre os seus ombros a ira de Deus que estava sobre nós. Ele pagou o preço da nossa condenação. O evangelho é boas novas de salvação para o homem que estava condenado. Sem o evangelho não há salvação. Jesus é o evangelho. Que Deus te abençoe. Entenda que nós não somos nada sem Jesus. Ele é tudo. Ele é supremo sobre toda a criação. O evangelho não pode ser reduzido a curas, libertações, prosperidade. O evangelho é: Jesus nos salva porque nós mesmos não conseguimos nada e não temos nada de bom. Nós mesmos somos totalmente depravados, nascemos em pecado. O evangelho é essa boa notícia. Você ia para o inferno, mas Jesus morreu em seu lugar. Creia nesse evangelho. Creia no evangelho da cruz, que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.